Então, hoje é dia 19 de junho de 2024, estamos em um novo encontro síncrono da componente de atividade experimental problematizada, no curso de pós-graduação e especialização em ensino de ciências e tecnologias. Estamos aqui com a Janiele, a Raquel e o Wesley, que acabou de entrar. Falávamos no começo da aula com relação aos processos de orientação, né? Muito bem. Wesley, você já tem um orientador em vista, já fez contato, apesar de você não ser da ênfase anos finais, como é que está a sua situação? Professor, eu consegui já, sim, um orientador, que é o Mauro, mas eu ainda não entrei em contato com ele, mas o professor que é da robótica, que faz o intermédio, né, ele já falou que eu gostaria de ser orientado por ele, e aí eu fiquei de entrar em contato com ele, só que daí eu queria produzir mais ou menos, né, o produto, assim, as ideias das intervenções, antes de enviar para ele. Aí eu acho que amanhã ou hoje, agora no final da aula, eu envio para ele e eu tenho logo um feedback dele. Tá bem, tá bem. Muito bem, temos um bom tempinho ainda para isso, né? Mas o quanto mais cedo, quanto antes, assim, iniciarem as discussões, melhor, né? Que normalmente vocês têm outros vínculos, vocês têm vínculos profissionais, né? Então, essas questões assim de escrita, de pesquisa, demandam bastante tempo. Então, quanto mais cedo se encontrar um assunto, um tema de interesse, um tema de ampla relacionalidade com o ambiente de prática de vocês, que não divague muito e também que não se distancie daquilo que vocês já vêm desenvolvendo a nível de graduação, a nível de linhas de pesquisa. Então, isso é sempre bem importante, tá? Muito bem. Eu estou aqui com o Yuri, a Carla, a Fabiana, a Carla Prates, a Janiele, a Isabela, a Raquel e a Ana Paula. Esses alunos mencionados, então, eles fazem parte da ênfase nos finais e todos ou todas já anunciaram um orientador, tá bem? Caso vocês tenham contato com algum colega que não esteja nessa lista, contato próximo, tenha trocado mensagens, tá? Sempre importante, assim, apontar para esse colega a definição mais breve possível desse orientador, tá bem? Então, isso é um ponto importante, assim, que eu preciso registrar, visto que nos aproximamos dos últimos encontros síncronos, né, da componente AIP. Nessa componente AIP, eu não tenho contato, eu não tenho abrangência a todos os discentes matriculados na ênfase. Tenho feito alguns contatos via o grupo, né, do WhatsApp, mas aqui na componente eu não tenho contatos com todos. Nem todos optaram por fazer a componente de AIP. Tá? Então, sempre importante. Tá bem? Outra coisa que eu gostaria de comentar nesse começo de discussão, que eu sempre indico para as gravações, que eu sempre indico que se assistam às gravações, né? Principalmente aquele discente que não está presente virtualmente aqui, que não está de modo síncrono comigo, que vá lá, assista a gravação, tá? Identifique, atualize-se com relação aos encaminhamentos, né? Pois muito bem. Com relação ao componente de IP, e imagino que vala tem validade para as demais componentes também, depende muito do professor, né? Mas eu normalmente não estipulo um prazo, tá? Para o cumprimento da atividade assíncrona. E, na verdade, eu tenho postado na componente muito poucas atividades assíncronas, feitas muito poucas solicitações assíncronas. Eu tenho chamado a atenção de vocês que, ao final da componente, eu preciso que todos vocês prestem contas de duas atividades assíncronas. A primeira já passou e a segunda será minha proposição para o nosso próximo encontro. Normalmente, eu tenho flexibilizado a questão de prazos para isso. Eu até menciono um prazo, a proposta é que se faça a apresentação em tal dia, em tal aula, mas ao final da componente é importante que todos percebam que as atividades assíncronas devem estar postadas com qualidade lá no local apropriado do Moodle, certo? E esse é o modo de validação, é o modo de avaliação das componentes em todo o processo EAD. Nos interessa muito mais o cumprimento de atividades com qualidade, obviamente, não cumprir atividade apenas por conta de uma exigência, mas cumprir atividade com qualidade, do que a participação direta, objetivo nos encontros síncronos. Certo? Obviamente que a participação nos encontros síncronos, ela qualifica esse cumprimento de atividades a partir das leituras, a partir das discussões, dos diálogos, mantendo todos familiarizados, atualizados com relação aos encaminhamentos, né?
Mas isso é plenamente importante, fundamental, eu diria, certo? O modo pelo qual eu avaliarei a componente de AIP, esta componente agora, e será por conta da primeira atividade solicitada via modo assíncrono, que vocês já apresentaram, Janiele, Wesley e Raquel já apresentaram e já postaram lá no Moodle. O segundo momento será a atividade solicitada para o nosso próximo encontro, que será uma aplicação de uma proposta experimental, e a terceira, participação no seminário integrador. Então, são esses três eixos, vamos chamar assim, que são os eixos que estruturarão a avaliação da componente AIP. Ok? E daí, obviamente, nós vamos fazer outras, vou fazer revisões, né? Vou devolver esses materiais para vocês, mesmo que eventualmente o material não tenha sido apresentado, mas eu farei devolutivas. Mas isso é bastante importante que fique registrado aqui, tá? Eventualmente nós fechamos a componente e eu vou fazer o lançamento de conceitos, vou abrir o Moodle e vou perceber que não foram postadas as atividades. O que acontece? Acontece a natural reprovação, né? Ou seja, no formato do curso EAD, do curso à distância, volto a insistir, nos representa mais a nível de resultados o cumprimento das atividades do que eventualmente as participações dos encontros síncronos, que obviamente são importantes porque me levam a um cumprimento qualificado das atividades. Tá? Então fica registrado isso aqui. Ok? Janiele, Raquel, Wesley, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram recuperar de encontros anteriores? Vocês três são bastante assíduos aqui nos encontros síncronos, é muito bom. Só lamento por não estar orientando nenhum de vocês três. Mais alguma dúvida, algo a ser perguntado, algo a ser esclarecido? Eu tenho, prof. Eu gostaria de perguntar assim, ó, a gente vai ter que aplicar em sala de aula alguma intervenção? Falarei sobre isso mais à frente, Raquel, mas preferencialmente sim. Mas vocês vão me dizer, olha, nesse momento, nessas próximas 2 semanas, eu não tenho condições de fazer isso. Perfeito. Eu vou fazer um encaminhamento para vocês e vocês vão me dizer qual é o alcance desse encaminhamento. Se eu tenho possibilidade de fazer o planejamento da aula experimental, a intervenção da aula experimental e a avaliação da aula experimental, perfeito. Mas nesse momento, eu não tenho condições de fazer, por exemplo, a intervenção da aula experimental. Então, vamos fazer um planejamento, tá bem? Mas idealmente, sim. Idealmente, eu vou fazer uma solicitação a vocês ao final do encontro de hoje, de modo que possibilitaria vocês fazerem uma aplicação direta, preferencialmente na turma de vocês, com os alunos de vocês, ou na escola de vocês, tá? Mas preferencialmente, idealmente. Tem alguns de vocês, não sei, vocês três aqui, mas tem alguns alunos que não estão nesse momento em sala de aula. Bom, então já fica mais complicado esse processo, tá? Mas idealmente sim, tá bem? Então, mais alguma questão, alguma dúvida? Janiele, Wesley, tranquilos? Eu acredito que essa aplicação vai ser um pouquinho complicada, porque pelo menos a escola onde eu trabalho, enfim, onde eu iria, né, aplicar essas intervenções, vai entrar de férias agora. Acho que basicamente os meninos já estão de férias. Semana que vem são só alguns fechamentos de semestre mesmo, de bimestre. E é isso, assim. Eu acho que a aplicação vai ficar um pouquinho complicada, porque realmente eles já estão de férias. Perfeito. Janiele, as questões ficam em aberto, tá? Cada um de vocês vai verificar a realidade de vocês e, eventualmente, vocês vão desenvolver uma atividade com consistência que vocês poderão aplicar mais à frente, até no campo de trabalho de conclusão de curso de vocês, certo? Então, tem várias possibilidades aí que, eventualmente, mais à frente, você vai fazer a aplicação, você vai trazer para mim, vai me enviar, vai me encaminhar resultados da sua intervenção, gostou, não gostou, o que funcionou, o que não funcionou, vai me convidar para a sua banca, onde eu vou perceber, olha, foi aplicado o IP, beleza, tranquilo, tá? Mas é a realidade de vocês agora que vai falar mais alto, ok? A gente não vai forçar, e a ideia não é essa, não faremos forçosamente uma intervenção se a gente perceber que alguma particularidade dificulta que essa intervenção ocorra com qualidade, tá bem? Wesley, alguma questão sobre isto? Alguma pergunta anterior, a nível de conteúdo, a nível de metodologia, fundamentação teórica? A gente
Como eu disse, nós estamos nos encaminhando para os últimos encontros síncronos, então fiquem sempre à vontade, ler um artigo, eventualmente não conseguiu ler o artigo até então, vai ler na próxima semana, fazer apontamentos, tá? Sempre bastante importante isso. Eu só tô com dúvida, professor, para preencher aquele documento, né, do planejamento do AEP, no caso. Uhum. Eu tô um pouco só com dúvida com relação a isso mesmo, porque daí tem ali numa parte, eu estava até preenchendo agora há pouco, né, professor, dos pressupostos teóricos, né, então eu gostaria de uma ajuda, porque daí eu tenho a ideia já, né, da implementação, eu já estava trabalhando até com outra disciplina ali, aí eu gostaria de anexar, né, professor, junto com aquilo dali, mais uma parte da onde eu explico bem, um pouco com mais detalhes, a aplicação que eu estava querendo fazer, né, da experimentação ali assim. E aí, eu só tô com dúvida assim, professor, do tempo do feedback desse planejamento até para a aplicação, porque daí mais ou menos seria no início do mês que vem, não é? Mais ou menos a aplicação, no caso, na primeira semana, porque daí já tem o seminário logo em seguida, né, professor? Então estou numa dúvida sim. Tranquilo, Wesley, tá? Essa aula justamente presta-se para isso, tá? Para que eu consiga dirimir alguma dúvida que vocês tenham com relação a isso. Mas vamos entender que eu nem abordei ainda essa estrutura da EP, né? Farei isso agora. Caso restam dúvidas depois dessa aula, ou durante a aula não surge nenhuma dúvida, mas no momento que você vai de novo buscar lá a estrutura da experimentação, surge dúvidas, você vai me procurando, tá? Mas a ideia hoje é estruturarmos um entendimento de uso, de aplicação da EP que leve vocês, num primeiro momento, a perceber a qualidade da proposta, a qualidade da EP. E, num segundo momento, que vocês façam uso dessa proposta de maneira exitosa, tá? De maneira contributiva às realidades de vocês. Tá bem? Então, fica atento aí para que a gente continue conversando. Bem, então, só registrar aqui novamente que minhas preocupações com relação às discussões nossas do primeiro momento de aula são por conta que eu estou coordenando a ênfase dos anos finais, tá? Então, qualquer questão quanto a isso, qualquer dúvida que venha surgir no âmbito da ênfase dos finais, vocês que estão aqui, Janiele, Wesley, Raquel e demais alunos também matriculados na ênfase nos finais, podem me procurar a qualquer tempo, tá? Estando cursando a componente de EP, obviamente, ou não estando cursando. Bem, dito isso, então vamos ao que eu planejei para a nossa discussão de hoje, tá? Falamos sobre a ênfase, relação orientando-orientadores, então vamos aqui fazer uma olhada também, dar uma rápida olhada ao Moodle, que é sempre muito bom, tá? Deixe-me aqui iniciar um compartilhamento, compartilhar primeiro a tela inteira, para que eu mostre para vocês aqui o Moodle. Deixa eu só verificar aqui uma coisa, espelho infinito, dispensar. Aqui, Moodle. Confirmem, por favor, se está o Moodle na área de trabalho de vocês. Está sim, professor, está aparecendo. Beleza, então aqui cronograma de aulas, né, gente? Tá? Cronograma de aulas, nós estamos aqui no dia 19/6, tá? Onde nós vamos fechar, na verdade, o tópico experimentação, concentrando atenção à atividade experimental problematizada, que intitula a componente. Essa componente foi montada como uma proposta de apresentar a vocês a atividade experimental problematizada. Entretanto, por que você, professor, não começou a falar sobre a EP no começo, na primeira aula? Porque a EP está estruturada sob duas bases teóricas bastante claras, bastante objetivas. A primeira delas é com relação ao eixo pedagógico, quando a gente fala sobre a teoria da aprendizagem explicativa, isso que está em amarelo aqui, tá? Então, na IP, nós temos compromisso de ensinar e levar os sujeitos a aprender. Então, nós precisamos mergulhar profundamente sobre o processo da aprendizagem, e fizemos isso aqui. E também, nós temos um compromisso no âmbito da IP de trabalharmos a partir de uma imagem científica que leve os sujeitos a perceber a ciência como pertinente, como qualificadora, como presente no seu dia a dia. Então, a EP utiliza da epistemologia de Thomas Kuhn com esse propósito. Dito isso, nós vamos, então, para falarmos sobre a experimentação. Fizemos isso no encontro passado. E hoje fechamos aqui concentrando a nossa atenção a uma
ideia, a uma proposição de atividade experimental que tem o compromisso da aprendizagem, que tem o compromisso da imagem científica, que nós vamos denominar, a partir de agora, de AIP. Muito bem, então aqui ó, já estou adiantando a questão do encaminhamento, né? No nosso próximo encontro, dia 13/7, a ideia é que eu ouça vocês a partir do encaminhamento que eu venha a fazer hoje. E tenhamos lá no dia 13/7 um bom seminário integrador, tá? Então, essa é a primeira discussão, assim, que eu gostaria de montar com vocês. Muito bem, então aqui vamos para a apresentação, para que eu inicie uma nova apresentação aqui, com relação a uma janela. Aqui. Partilhar. E, gente, qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa que surja, assim, vocês vão me perguntando, por favor, tá? Vão me perguntando, por favor, de modo que a gente não vá transformar num monólogo essa discussão aqui, tá? Confirmem para mim aí, por favor, se está na... Se vocês estão visualizando a minha apresentação de slides, eu acho que não, né? Estão ou não estão visualizando a minha apresentação de slides? Não, ainda é um mudo. Está no mudo ainda. Então, deixe-me voltar para cá e ajustar aqui. Ele não interrompeu o compartilhamento que eu estou vendo aqui. Então, aqui você está apresentando para a apresentação. Agora sim, vamos dar um tempo para o Meet respirar. E agora vamos voltar aqui a compartilhar uma janela. Só que para isso eu tenho que abrir primeiro aqui o conjunto de slides que eu fechei. Abrindo aqui, conjunto de slides aberto. Agora vamos buscar aqui a janela para compartilhamento. Janela, aqui, partilhar. Beleza, aparece para vocês agora? Sim. Uhum. Perfeito. Está aparecendo em tamanho... Está aparecendo em paisagem, né? Tá tudo certinho aí, né? Com a visualização. Tudo bem, tudo tranquilo. Tá. É como se não tivesse... Não, tá dando para ver, tá tranquilo. Beleza, eu faço esse formato aqui para que eu consiga observar vocês em um encontro no decorrer da apresentação, tá? Mas qualquer problema de visualização, vocês vão me avisando aí, tá bem? E, gente, conforme eu disse, vamos tentar fazer uma discussão mais compartilhada possível, mais interativa, tá? O mais dialogada possível. Nós já temos bastante clareza na proposta da componente, que é trabalhar a AIP, que nada mais é do que atividade experimental problematizada, AIP, que hoje nós definimos, depois de um longo tempo de trabalho, de pesquisas, de publicações, de orientações, definimos hoje como um processo de inovação teórico-metodológica voltado ao planejamento, mediação e avaliação do ensino experimental das ciências. Certo? Então, essa questão desse processo, porque não é apenas um método a AIP. A AIP, na verdade, é mais do que um método. A AIP, ela abrange tanto o planejamento, ou seja, o momento que eu estou planejando uma experimentação, o momento que nós estamos mediando a experimentação, ou seja, aplicando essa experimentação, e também a avaliação, certo? Então, os três eixos que configuram, digamos, um corpo de consistência para qualquer metodologia são os campos do planejamento, da mediação e da avaliação, que estão hoje abrigados no âmbito da AIP. A avaliação aqui está mais apagada, tá? Justamente por conta que é o eixo que nós estamos, nesses últimos anos, concentrando esforços, buscando publicações, buscando validações, mas hoje podemos caracterizar a AIP como essa proposta aqui, tá? Nós estamos buscando planejar um ensino experimental, desenvolver um ensino experimental e avaliar o alcance desse ensino experimental com relação à aprendizagem. A AIP, conforme eu já mencionei em pontos anteriores, é uma das linhas de pesquisa desse grupo de pesquisa aqui que eu lidero, que é o grupo ENASC, Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciências. Vocês buscando lá no Moodle, melhor dizendo, vocês buscando lá no Google o termo ENASC,
vocês vão ser levados a esse grupo de pesquisa, onde uma dessas linhas é precisamente a IP. E vocês vão ter acesso a várias publicações, vários pesquisadores, vários trabalhos de conclusão de curso, aqui em Caçapava do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil afora. Ou seja, nós temos hoje a grata satisfação de perceber que a IP é um objeto de pesquisa que transcende hoje aos seus autores, transcende hoje aquilo que foi proposto inicialmente, mas é amplamente aplicada hoje, tendo em vista variados interesses. Eu, às vezes, me surpreendo. Eu, como um dos criadores da IP, um dos idealizadores da IP, às vezes me surpreendo quando eu jogo no Moodle lá, melhor dizendo, quando eu jogo no Google, atividade experimental problematizada, e eu vejo um trabalho lá na Federal do Espírito Santo, eu vejo um pós-doutorado lá num outro país aplicando a atividade experimental problematizada. Então, isso é bem bacana, assim, bem gratificante perceber que a IP ela tomou vida própria nesses últimos anos. Tá? Bem, aqui, deixa eu fazer uma coisa. Aqui, voltou. Aqui, então, originalmente, gente, a IP, ela está materializada nesses dois livros, nessas duas obras bibliográficas que eu já mostrei para vocês fisicamente em encontros anteriores, certo? Então, a IP surge a partir de uma ideia, a partir de uma discussão, a partir de um interesse, de uma experimentação, de uma atividade prática que faça sentido. Que não se tem uma atividade prática apenas por ela mesma, que não se tem uma atividade prática apenas para o aluno seguir um eixo, seguir um conjunto de procedimentos e chegar ao final a um resultado. Mas uma atividade prática que efetivamente leve o sujeito a entender aquilo que está sendo feito. Então, inicialmente, originalmente, a IP surge por meio dessas duas obras bibliográficas aqui, onde nessa primeira nós trazemos experimentos químicos com relação à IP, ou seja, explicamos o modo pelo qual a IP está estruturada a partir de experimentos no âmbito da química, que é a minha área de formação. E logo no segundo livro, nós ampliamos a IP para outras áreas de conhecimento, como a física, como a matemática, como a biologia, por exemplo, outras áreas de conhecimento no âmbito do ensino das ciências, trazendo os elementos teóricos da IP. Então, nesse livro aqui, em capinha branca, vocês irão encontrar exemplos de IPs no âmbito da química. Nesse livro de capa verde aqui, vocês irão encontrar a teoria sobre a IP, a teoria que subjaz a IP. Então, há um capítulo sobre teoria da presença ativa, há um capítulo sobre epistemologia de Thomas Kuhn, e aqui também há a estrutura teórica que alicerça a IP, que é o que eu vou discutir com vocês nessa noite. Certo? Então, fora esses livros, nós já estamos trabalhando num terceiro, na verdade, porque esses livros aqui datam de 2017, 2018, então já se passou algum tempo e nós temos hoje muito mais material teórico, muito mais objetos de reflexão do que tínhamos nesse momento. Então, nós já estamos trabalhando num terceiro livro para atualizar o nosso entendimento de IP hoje, de atividade experimental problematizada hoje. Mas esses dois livros ainda estão à venda, vocês buscando esses livros na Amazon, tá? Livraria... como é que é o nome daquela livraria? Não é... esqueci o nome agora, de uma estante virtual. Desde os livros novos, usados, tá? Mas qualquer site de venda de livros bons aí, vocês irão encontrar os livros, desde a Magazine Luiza, tá? Até os sites especializados em livros. E também estante virtual ali com relação a obras já usadas, né? Bem, então, esses são os livros que originalmente estruturam a IP, mas nós temos também uma série de artigos, uma série de trabalhos de conclusão de curso que vocês irão obter lá, visitando o site Enace na linha de pesquisa AIP. Bom, aqui nós temos, então, nesse próximo slide, a caracterização de algumas problemáticas que nos chamam a atenção quando nós falamos sobre a experimentação no ensino de ciências. Uma série de problemáticas quanto a isso. A primeira dessas problemáticas, e talvez a mais grave, é quando não há experimentação no ensino de ciências, quando não se utiliza da metodologia da experimentação no ensino de ciências. E isso é, além de outros adjetivos, profundamente lamentável, porque a experimentação é uma linguagem científica. A ciência demanda da experimentação para uma série de investigações. E restringir o ensino das ciências a abordagens teóricas
é você limitar o aluno a uma percepção de que a ciência não está presente no seu dia a dia e não pode ser um objeto de crítica, um objeto de posicionamento pessoal. Então, essa é uma das problemáticas. A outra da problemática apontada aqui nesse slide é que, quando há a experimentação, muitas vezes ela está desvinculada de questões bastante importantes, bastante pertinentes, como o porquê usar a experimentação, o como utilizar a experimentação. Então, é isso que nós vamos buscar responder? Não. É isso que nós vamos buscar refletir no âmbito da EIP. Nós iremos trabalhar um ensino experimental de ciências, mas sob metas e métodos claros, definidos, que leve os sujeitos envolvidos no processo a um propósito comum. E esse propósito, obviamente, já vou antecipar aqui, é aprender ciência. Nós, no nosso ambiente pedagógico, no nosso ambiente de educação básica, ou ensino superior, nós precisamos ter um propósito claro ao desenvolver ensino experimental. É levar os sujeitos a aprender. Levar os sujeitos a aprender uma ciência que lhes faça sentido. Os sujeitos a aprender uma ciência que seja para eles significativa. Então, esse é o propósito de uma aula experimental, no âmbito da EIP. Bem, com relação, então, a esse eixo, a esse braço aqui, essa ramificação, a experimentação desenvolvida, mas ainda com problemáticas, nós temos aqui algumas possíveis problemáticas, alguns pontos à reflexão, que quando essa experimentação é desenvolvida, nós percebemos muitas vezes como uma sequência de procedimentos estereotipados, uma série de etapas a serem cumpridas. Ou seja, vai-se ao laboratório e os sujeitos, tanto na educação básica, no ensino superior, cumprem um roteiro. Primeiro fazem isso, depois fazem aquilo, depois fazem aquele outro, e tanto professores como alunos já estão esperando resultados que são prévios à experimentação. É como se você nem precisasse fazer a experimentação para chegar num resultado, porque você já sabe qual é o resultado que vai ser discutido. E às vezes surge aquela situação. O aluno chega ao professor e pergunta: professor, isso aqui está errado, né? Não era para acontecer isso. Isso não está certo. Né? Ou seja, esse tipo de pergunta me mostra que o aluno não entendeu aquilo que está sendo feito, aquilo que se está fazendo. Porque o aluno tomou como entendimento de que trabalhar a experimentação é simplesmente você seguir um passo a passo. E a gente percebe que muitas vezes esse passo a passo, ele não leva ao entendimento. Porque lá pelas tantas, o aluno comete um equívoco experimental, um equívoco laboratorial, e chega em algo totalmente inesperado, e não percebe aquilo. Ou seja, está desenvolvendo uma experimentação apenas como uma sequência de procedimentos, de etapas, mas sem um entendimento da razão pela qual cada uma dessas etapas está sendo proposta. Ou ainda, insuficiências teóricas e procedimentais associadas à função comprobatória. O aluno desenvolve a experimentação, mas não consegue recuperar elementos teóricos, conceitos, princípios, que levem esse sujeito a entender aquilo que é observado, aquilo que é medido, aquilo que é classificado. Também, uma problemática importantíssima é a centralidade em tudo que é feito no laboratório, em tudo que é materialmente processado em laboratório, em todos os procedimentos, como observação, medição, anotação, classificação. Então, o aluno no laboratório passa o tempo todo fazendo registros, fazendo observação, tomando nota, e não há um espaço para que se reflita, para que se dialogue, para que se discuta a razão pela qual aquilo está sendo medido, aquilo está sendo observado. Ponto 4, problemática, trazendo a inexistência de momentos de sistematização, ou seja, não há uma sistematização do aluno ao fazer o experimento. Ou seja, faz o experimento e, às vezes, muito pouco se escreve sobre o experimento. Muito pouco se estrutura teoricamente aquilo que foi feito no laboratório. Às vezes até se exige um relatório, mas às vezes esse relatório ele é muito limitado quanto aos espaços pertinentes à reflexão. Então, essa sistematização que nós vamos defender fortemente no âmbito da EIP é um momento, ou é uma etapa, vamos chamar assim, de registro, mas de um registro fundamentado teoricamente. E também socialização. Normalmente a experimentação, ela ingenuamente é desenvolvida como se o próprio procedimento levasse o aluno a um entendimento.
Ou seja, não é o fazer que vai me levar ao entender, mas é a discussão sobre aquele fazer. Então, eu preciso socializar, eu preciso que essa experimentação abra um espaço para que se crie diálogo entre aluno e aluno, entre grupos de trabalho e professor. Então, normalmente, isso é subvalorizado no momento da experimentação, ou seja, essa socialização pós-experimento. Fez-se um experimento, e agora? O que foi entendido desse experimento? Quais são as relações que eu posso estabelecer com o conhecimento teórico? Quais eram as pretensões de aprendizagem e qual é o alcance dessa experimentação quanto a essas pretensões de aprendizagem? Quinto problema, estabelecia aqui uma dicotomia entre teoria e prática, ou seja, dicotomia, separação. Então, teoria é uma coisa, a prática é outra. E, às vezes, esses dois eixos não se aproximam. A experimentação é tomada como um domínio totalmente técnico e a teoria é tomada como um domínio totalmente cultural. Ou seja, em ciência, não é assim que isso funciona. Quando você está desenvolvendo um assunto teórico, normalmente, e você, às vezes, demanda disso, você busca elementos práticos, elementos empíricos, para ilustrar aquilo que está sendo discutido teoricamente. Por que não fazer a mesma coisa na prática? Ou seja, está sendo desenvolvida uma atividade prática, em algum momento, ou em alguns momentos, bom, agora nós vamos parar um pouquinho e nós vamos ao quadro equacionar, fazer uma classificação, para depois retomarmos aquilo que está sendo feito lá no ambiente de prática. Entendendo os eixos teoria e prática como um único eixo, como um eixo chamado ciência. A ciência demanda de um eixo teórico e prático. E muitas vezes acontece uma separação, uma dicotomia. O ponto 6 aqui é uma visão ingênua do aprendizado científico, ou seja, eu já tomei nota aqui na minha fala que às vezes se pensa ingenuamente que é pelo fazer que se desenvolve um aprender, tá? E a gente percebe que não. A experimentação é um recurso muito rico, pedagogicamente muito valioso, mas ela demanda de muito estudo, de muita dedicação, de um planejamento consistente, de uma mediação satisfatória para que leve o sujeito, sim, a aprender. Ou seja, nós temos uma dimensão para um objeto de conhecimento que é a dimensão teórica. Nós temos uma outra dimensão para um objeto de conhecimento, que é a dimensão matemática. Nós temos uma outra dimensão para esse mesmo objeto de conhecimento, que é a dimensão experimental. Então, são várias dimensões para o mesmo objeto de conhecimento. E quanto mais articuladas estiverem essas múltiplas dimensões, melhor. Mais eu vou possibilitar para que o aluno construa relações de significados diferentes. Visto que lá na teoria da aprendizagem explicativa, quando nós discutimos nos primeiros encontros, nós percebemos que os sujeitos aprendem de modo diferente. Se os sujeitos aprendem de modo diferente, eu, como professor, na intenção de desenvolver aprendizagens, preciso fazer discussões ampliando perspectivas de abordagem. Ou seja, se os sujeitos aprendem de modo diferente e eu predominantemente desenvolvo um ensino teórico, eu não estou, digamos, favorecendo para que os sujeitos que não têm o domínio teórico como predisposição alcancem a aprendizagem, desenvolvam a aprendizagem. Então, sim, são percepções que a gente precisa ter. E para fechar aqui, demarcado está a problemática que vai, digamos, talvez mais se aproximar, mais aderente à AEP, que é, na experimentação de modo tradicional, a inexistência de sistematização teórico-metodológica subsidiada por fundamentos pedagógicos e epistemológicos. Então, nós, no âmbito da AEP, iremos trabalhar uma relação constante entre eixo teórico e metodológico, ou seja, dimensões teóricas dos objetos de conhecimento e dimensões metodológicas, ou seja, a prática articulada à teoria. Entretanto, essa articulação está fundamentada em questões pedagógicas, visto o meu compromisso em ensinar, levando os sujeitos a aprender, e também em subsídios epistemológicos, que é lá na teoria de Thomas Kuhn, na epistemologia de Thomas Kuhn, abordar uma ciência que leve os sujeitos a entendê-la, leve os sujeitos a perceber a imagem, perceber a ciência como um modelo construído por seres humanos e no qual esses seres humanos são peças importantíssimas nesse processo de desenvolvimento de conhecimento científico. Bem,
Quando falamos sobre o propósito didático da experimentação, nós vamos perceber que vários professores, vários autores caracterizam ou responderiam a essa pergunta de modo distinto. Propósito didático da experimentação. No âmbito da IP, nós temos um propósito bastante claro. Qualificar o processo de ensino, ou seja, a experimentação, ela qualifica o processo de ensino, porque naturalmente a experimentação, ela leva os sujeitos a uma variada possibilidade de entendimentos, de discussões, certo? Porque ela abre espaço para ouvir os alunos, ela abre espaço para os alunos fazerem manipulações, ela abre espaço para que se recupere conhecimentos teóricos e assim por diante. E também nós temos aqui a possibilidade de ampliar a aprendizagem, porque abrir espaço para várias dimensões, nós temos também várias perspectivas de fazermos abordagens e levarmos os sujeitos a aprenderem de modo distinto, visto que isso é uma demanda à aprendizagem, certo? Conforme eu já defendi aqui. Apresentar um assunto de modo diversificado, a partir de muitas frentes, a partir de muitas dimensões, leva os sujeitos a construir significados de modo mais favorável, de modo mais favorecido. Ou seja, uma abordagem que prioriza a matemática vai levar os sujeitos a buscarem relações apenas no domínio da matemática. Agora, uma abordagem que trata de elementos teóricos, gráficos, matemáticos, ilustrativos, midiáticos, a partir de tecnologias da informação e comunicação, leva os sujeitos a perceber, bom, esse objeto de conhecimento ele tem muitas variáveis, muitas dimensões. Tá? Gente, vocês estão comigo aqui ainda? Sim. Sim, professor, sim. Sim. Muito bem. Tá, deixa eu só trocar de slide agora para testar uma coisa aqui. Troquei de slide, mas não trocou aí, né? Tá, então deixem aqui fazer uma coisa. Deixa eu parar o compartilhamento e começar de novo a apresentação. Parar a apresentação. Vamos deixar o Meet descansar e vamos aqui compartilhar de novo a tela. Eu vi que eu estava fazendo algumas movimentações ali no slide e não estava aparecendo para vocês. Vamos então reiniciar aqui. Compartilhar janela. Ajustamos aqui. Compartilhando agora sim, janela. Cheguei aqui, compartilhamento. Beleza, ajustado aqui para que eu consiga ver vocês enquanto eu falo. Ok, tudo certinho agora, minha movimentação agora no meu slide chega para vocês aí, perfeito. Então é isso, falávamos sobre o propósito, vamos à frente, tá? A IP, então, opa, aqui ficou pequenininho, deixa eu ajustar aqui. A IP, então, gente, ela estrutura esses eixos aqui, tá? Conforme eu já venho discutindo com vocês desde o começo do processo. Então, nós temos o subsídio pedagógico, pautado pela teoria da aprendizagem educativa, nós temos o subsídio epistemológico, pautado pela epistemologia de Thomas Kuhn, que concentrarão uma estrutura teórico-metodológica no que nós chamamos de AIP, Atividade Experimental Problematizada, que é o nosso foco de atenção desta aula. Bom, dito isso, quais são as relações concretas entre a AIP e o subsídio pedagógico, ou seja, a AIP e a teoria da aprendizagem educativa? Nós vamos buscar, no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, uma experimentação como um instrumento para a elaboração de um material potencialmente lógico para ensinar. Então, via experimentação no formato da AIP, nós buscaremos um modo pelo qual poderemos estruturar, poderemos estabelecer coerência para o recurso metodológico do processo de ensino.
buscando um favorecimento da predisposição do sujeito em aprender. Então, lá naquele livro de capa verde que eu mostrei para vocês, quando temos os elementos teóricos da IP, nós temos, obviamente, uma caracterização, um aprofundamento teórico nessa relação entre a IP e teoria da aprendizagem significativa. Falamos já sobre a teoria da aprendizagem significativa, com relação às suas fontes primárias, e chegamos, então, aqui em algumas relações concretas entre a teoria da aprendizagem significativa e a própria AIP, tá? Como, por exemplo, as 3 condições à aprendizagem, tendo em vista a teoria da aprendizagem significativa, são a estrutura cognitiva específica, o material potencialmente significativo e a predisposição do sujeito em aprender. Basicamente, então, nós vamos buscar, via experimentação, desenvolver um material potencialmente lógico, potencialmente significativo à aprendizagem, levando ao favorecimento da predisposição do sujeito em aprender. Conforme eu disse, aqui é apenas uma pinceladinha das relações que se estabelecem entre a AIP e a teoria da aprendizagem significativa. Existem artigos, existe o capítulo do livro que eu fiz referência há pouco, existem trabalhos de conclusão de curso que vão aprofundar com qualidade essas articulações. Com relação ao subsídio epistemológico, ou seja, o compromisso da IP em levar uma imagem científica que leve os sujeitos a entender a ciência como pertinente ao seu dia a dia, como aderente ao seu dia a dia, nós temos uma experimentação nem verificacionista, pautada pelo modelo indutivista, e nem refutativa, pautada pelo modelo falsificacionista. Mas nós vamos buscar, via experimentação, integrar teoria científica a problemas. Basicamente, esse é o nosso compromisso via IP. Nós iremos trabalhar uma ciência via experimentação que surja, que emerja a partir de um problema. E com isso, há uma relação muito direta, muito concreta, com a epistemologia de Thomas Kuhn. Quando Thomas Kuhn vai apresentar o processo de produção de conhecimento científico como absolutamente aderente às situações, às proposições de problemas, ou seja, vai-se ao laboratório pensando que o modo pelo qual nós iremos trabalhar a ciência no laboratório é a busca por solução a um determinado problema. Então, a articulação entre a experimentação e a problematização é fortemente vinculada à epistemologia de Thomas Kuhn. E esse problema, sempre que possível, próximo à realidade dos sujeitos, com elementos de contextualidade, um problema que, de algum modo, reflita o contexto, a realidade, o dia a dia de um determinado público, de uma determinada seriação. Dito isso, então, nós vamos aos eixos da AIP, ou seja, a estrutura da AIP. Nós temos, então, os 3 eixos prometidos com relação à abordagem da AIP, que é o eixo do planejamento, o eixo da mediação e o eixo da avaliação. Então, voltemos aqui, que esse slide é importante. Nós temos, então, a AIP como uma organização teórico-metodológica. Eu tenho uma experimentação, eu pretendo desenvolver uma experimentação lá no ensino da biologia, no ensino da matemática, da física, da química. Perfeito. Então, eu quero desenvolver essa experimentação de um modo convencional. Então, eu vou olhar um livro, eu vou buscar um site, eu vou desenvolver uma experimentação conforme eu já testei essa experimentação na minha escola ou na minha universidade. Perfeito. Mas não é o meu interesse. Eu quero trabalhar essa experimentação via o formato da AIP. Desse modo, nós iremos buscar um planejamento dessa experimentação. Não é apenas a metodologia por ela mesma. Eu não vou apenas desenvolver a experimentação levando os sujeitos ao laboratório para que os sujeitos criem uma sequência de etapas e desenvolvam e percorram aquela sequência de etapas. Não. Eu quero que essa experimentação esteja desenvolvida num formato de AIP. Para tanto, eu preciso planejar essa experimentação. Então, esse é o eixo do planejamento. Esse eixo do planejamento está estruturado por 3 articuladores. O segundo eixo é o eixo da mediação. Então, é o momento que eu vou ao laboratório implementar a AIP. Eu vou ao laboratório trabalhar a AIP junto com os alunos, certo? Então, eu tenho ali a mediação da AIP. Esse eixo da mediação está organizado em 5 momentos, ou 5 etapas, conforme eu vou mencionar mais à frente.
E ainda nós temos o eixo da avaliação, que aqui, nessa aula, muito pouco eu vou abordar, mas esse é o eixo estruturado a partir de um dispositivo que nós chamamos de indicadores de desenvolvimento cognitivo. Ou seja, estamos trabalhando fortemente nesses últimos anos sobre o eixo da avaliação, que me permitem identificar aprendizagens, avaliar aprendizagens, qual foi o alcance daquela experimentação frente a algumas pretensões que se tinham previamente à experimentação. Então, basicamente, essa é a estrutura organizacional da AIP, que envolve o eixo do planejamento, composto por 3 articuladores, o eixo da mediação, composto por 5 momentos, e o eixo da avaliação, via os indicadores de desenvolvimento cognitivo. Com relação, então, aos 2 primeiros eixos, tá? Ou seja, o eixo do planejamento e o eixo da mediação. Nós temos essa estrutura aqui. Então, os elementos denotativos, os eixos do planejar da IP, que eu vou chamar de indicadores. Então, qual é o modo pelo qual eu irei planejar uma IP, irei planejar uma experimentação? Que pode ser uma experimentação já conhecida, por exemplo. Tá? Eu tenho uma experimentação que eu já desenvolvo com os meus alunos, ou uma experimentação que eu já trabalhei na universidade, na minha graduação, então eu conheço a experimentação, mas eu quero trabalhar nessa experimentação via AIP. Então, vamos estruturar essa experimentação no formato da IP. Para tanto, eu irei pensar, no primeiro momento, em problema. Ou seja, a primeira etapa, o primeiro articulador do eixo teórico da IP, do planejado da IP, é o problema, conforme eu já mencionei. Então, vamos pensar em um problema que dê sentido para a experimentação, que leve os sujeitos ao laboratório a desenvolver uma série de procedimentos visando solucionar a um problema. Então, esse é o foco central da perspectiva da AIP. Eu conheço a experimentação, mas antes da experimentação, no seu planejamento, eu vou pensar no problema. E esse problema, ele deve admitir vias de solução diferentes. Deve admitir que os alunos, eventualmente, tomem caminhos diferentes e cheguem a soluções diferentes àquele problema. Por quê? Porque eu tenho maior pretensão em pedagogia do que em procedimentos técnicos. Ou seja, eu costumo dizer que, ao desenvolver uma experimentação em laboratório, no ambiente didático, me interessa muito mais as argumentações que os alunos vão desenvolver ao longo do trabalho experimental do que propriamente o resultado que esse aluno vai entregar. Eventualmente, o aluno me entrega um resultado que é o resultado esperado, certo? Ele cumpriu aquele protocolo, ele seguiu aquelas etapas rigorosamente e me entrega um resultado que é o resultado esperado. E eu acho o resultado pertinente, bacana, eu consigo o resultado, beleza. Isso me leva à concepção, me leva ao convencimento de que o aluno entendeu aquilo que foi feito? Não, gente. O aluno pode chegar em um resultado perfeitamente esperado sem ter entendido nada daquilo que foi feito, sem ter feito nenhuma relação teórica com aquilo. Agora, o sujeito que chega a um resultado convencido de que aquele resultado é o resultado mais apropriado para aquilo que foi feito, é um sujeito que tem capacidade de argumentar sobre esse resultado. E às vezes nem é o resultado esperado, mas é um resultado que, por algum momento, ele tomou um caminho metodológico diferente e chegou naquele resultado e defende com argumentos esse resultado. Então, a nível pedagógico, é muito mais valoroso esse tipo de ação, de atitude, do que o primeiro que eu apontei. Qual é o segundo articulador? É o que nós chamamos de objetivo experimental. Se o problema dá sentido à experimentação, a AIP também precisa ser preparada via um objetivo experimental. Ou seja, eu também não quero ir para o laboratório abrindo o laboratório como um campo aberto, como um campo de ampla liberdade para o aluno fazer qualquer coisa no laboratório. Não. No objetivo experimental, nós vamos concentrar esforços a alguns apontamentos que são necessários. Ou seja, eu não quero que o aluno aqueça, faça aquecimento no laboratório. Então, no meu objetivo experimental, eu irei apontar quais são os principais procedimentos que devem ser feitos no laboratório. Então, se a proposição do problema abre aquilo que vai ser desenvolvido, o objetivo experimental ele cria um certo fechamento. Porque o aluno sabe que tem um problema para resolver, mas sabe que não está tudo liberado a ser feito no laboratório, que ele não vai resolver conforme ele achar melhor. Não, existe uma estrutura
mais focada, que são os objetivos experimentais, ou o objetivo experimental, que é o norte, aquilo que você pretende ser feito em laboratório. E as diretrizes ainda servem para restringir um pouco mais. Ou seja, as diretrizes metodológicas são um conjunto de ações que são propostas em laboratório. E, eventualmente, os alunos vão perceber que, na inexistência de diretrizes, eles vão se sentir completamente perdidos em laboratório, perdidos no que fazer, principalmente na educação básica. Então, o que você pretende em AIP? Você desenvolver algumas diretrizes, ou seja, alguns encaminhamentos que são importantes de serem colocados para surgirem como um primeiro norte de pesquisa, vamos pensar assim, mas que sejam diretrizes flexíveis, que sejam diretrizes que poderão ser tomadas como, bom, eu quero fazer desse modo. Não, eu não quero fazer desse modo. Aqui está sendo apontado 50 ml, mas eu não quero fazer 50 ml porque eu não tenho tal vidraria. Então, eu não posso fazer o procedimento por conta de eu não ter vidraria para 50 ml, vamos fazer adaptações, vamos fazer um outro modo. Então, as diretrizes criam não uma inflexibilidade, mas as diretrizes visam buscar os primeiros encaminhamentos, as primeiras ideias, os primeiros nortes em laboratório, e são importantes. Então, esse é o eixo do planejamento da IP. Tá? Ah, uma coisa eu não falei. Eventualmente, os alunos vão optar por seguir as diretrizes tal qual elas foram propostas. Eventualmente, os alunos não vão se sentir confortáveis para tomar caminhos diferentes daquilo que estão propostos nas diretrizes. Desse modo, o planejamento da IP tem que ser consistente para que as diretrizes ou o cumprimento das diretrizes não leve diretamente a uma solução ao problema. Ou seja, para que se chegue a uma solução ao problema, os alunos deverão refletir, deverão entender aquilo que foi feito. Então, se apenas pelas diretrizes você chegar a uma solução ao problema, é porque o problema não está bem formulado. Ou seja, o que seria um problema mal formulado? Você pergunta qual é a coloração de uma solução ao neutralizá-la. E daí você tem um conjunto de diretrizes. Os alunos cumprem aquelas diretrizes e percebem que, ao cumprimento das diretrizes, a coloração é rosa. Ou seja, daqui eles já chegaram aqui. Não, o problema não está bem formulado. O problema deve levar em conta que, para respondê-lo, você precisa fazer um contraste entre aquilo que foi observado, medido, classificado no laboratório e aquilo que foi entendido pelo aluno. Então, o cumprimento das diretrizes deve levar os sujeitos ao objetivo experimental, ou seja, cumpriu as diretrizes, então ele chegou ao objetivo experimental, ele satisfez ao objetivo experimental. Mas para chegar a uma solução ao problema, que foi proposto lá no começo da prática, há necessidade de um entendimento. E aí você vai conseguir ter um bom eixo de avaliação. O sujeito que cumpriu diretrizes, chegou em uma resposta ao objetivo, mas não consegue, com qualidade, chegar a uma solução ao problema, é um sujeito que não entendeu efetivamente aquilo que foi desenvolvido em laboratório. Esse é o eixo do planejamento, o eixo da metodologia, ou seja, o eixo metodológico, o eixo da aplicação da IP está estruturado em 5 momentos. Primeiro momento, uma discussão prévia, ou seja, eu estou então aqui pensando na aplicação da IP, na intervenção, no trabalho experimental propriamente dito, lá no laboratório, lá no ambiente de prática, certo? Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma discussão prévia com o aluno. Irei discutir com os alunos o propósito da experimentação, irei discutir com os alunos os tópicos teóricos que são centrais ao entendimento da experimentação. Então, esse é o primeiro momento do meu planejamento. Não vou ao laboratório, não iniciarei uma experimentação sem esse momento ter sido desenvolvido com qualidade. Segundo momento é propriamente a organização, o fazer, o desenvolvimento da experimentação. Normalmente, a experimentação tradicional ou convencional, ela concentra todas as ações nesse segundo momento. Vejam bem que na AIP, esse é apenas um de 5 momentos do eixo de aplicação. Esse é o momento, então, de organização da IP, fazer grupos de trabalho, desenvolver a IP. O professor vai ficar atento a cada uma dessas atividades.
certo? Aí passamos para o terceiro momento. Qual é o terceiro momento? É o retorno ao grupo de trabalho. No terceiro momento, os alunos, depois de fazer a experimentação, depois de desenvolver a experimentação, eles retornam ao seu grupo de trabalho. E aí eu tenho vários grupos de trabalho no laboratório, ou não tão vários assim, 2 grupos, 3 grupos, mas existe um momento fundamental para que o grupo se reúna e dialogue. Ó, eu percebi isso, tá? Vamos organizar as informações desse modo, vamos criar uma tabela, vamos criar um gráfico, tá? Como é que a gente vai responder ao problema? Temos entendimento suficiente para, daquilo que foi feito, chegarmos a uma solução ao problema? Então, esse é um momento crucial para que o aluno dê sentido àquilo que foi feito em laboratório. Quarto momento é o momento da socialização, ou seja, é o momento que o professor irá conduzir a ação, onde escutará cada grupo de trabalho quanto aos seus procedimentos, entendimentos e solução ao problema proposto. E o quinto momento é o momento da sistematização, ou seja, algo precisa ser escrito, algo precisa ser registrado a partir de uma proposição coerente. Então, é o momento que, pós-experimentação, eventualmente numa semana seguinte, eventualmente na sala de aula, mas haverá uma solicitação do professor que dará estrutura material para essa experimentação. Um relatório, um mapa conceitual, uma resolutiva a uma determinada lista de perguntas, certo? Enfim, mas que externalize o entendimento do aluno quanto àquilo que foi feito e também evidencie a solução ao problema que originou a IP lá no começo do processo, certo? Então, nesse slide aqui, nós temos uma discriminação, tá? Uma descrição, na verdade, tá? Uma descrição, esse é o termo mais apropriado, não é uma descrição, é uma descrição. Esse slide descreve os eixos, o eixo teórico da IP, na proposição do problema, no objetivo experimental e nas diretrizes. Ou seja, eu tenho diretrizes que são nortes à experimentação, ao fazê-las, você responderá ao objetivo experimental, mas demanda um entendimento para que crie-se uma solução ao problema que originou a IP. Então, eu pretendo desenvolver, elaborar, planejar uma IP. Ou seja, aquele primeiro eixo. Lembra dos 3 eixos? Planejamento, mediação e avaliação. Eu estou no primeiro eixo, planejamento. Eu quero planejar uma IP. Eu quero planejar uma experimentação no formato da IP. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é um problema que anteceda a prática. Um problema que me leve ao laboratório com um propósito claro. Olha, eu tenho esse problema e eu vou ao laboratório, eu vou ao ambiente de prática para desenvolver um processo experimental visando solucionar esse problema. Derivado do problema, nós temos um objetivo experimental, que são aquelas principais proposituras experimentais que no laboratório são importantes. Ou seja, eu quero que o aluno busque uma solução ao problema apenas observando massa e volume. Então, isso é o objetivo experimental. Observação, medição de massa e volume. Eu não quero que o aluno faça aquecimento, eu não quero que o aluno use um equipamento, eu não quero que o aluno... Não, eu tenho algumas pretensões. Por quê? Porque em laboratório eu tenho um corpo de interesse específico, certo? E as diretrizes derivarão do objetivo experimental. Para a medição de massa e volume, pretende-se, ou seja, propõe-se que o aluno venha a fazer isso. Mas deve-se estar convicto de que, ao fazer isso, os alunos chegarão aqui. Mas sem entender o que foi feito, eles não chegarão aqui. Aí que entra a qualidade do problema. Próximo slide, então, nós temos algumas relações entre esses três momentos, essas 3 fases aqui do eixo teórico com a epistemologia de Thomas Kuhn. Muito bem, com relação ao eixo metodológico, composto por aqueles 5 momentos, dos quais eu já fiz menção, nós estamos nos referindo ao mediar, ao trabalhar a experimentação, tá? Ao aplicar a experimentação. Então, nós temos aqueles 5 momentos, onde inicia-se por uma discussão prévia, que envolve alunos e professor. Então, na discussão prévia,
se retomam os aspectos teóricos, se estabelece qual é o problema proposto, quais são os propósitos da experimentação, se criam todas as condições teóricas que visem a favorecer o entendimento a partir da experimentação. O segundo momento é a organização e desenvolvimento, é a própria experimentação em si, é a prática em si. E vejam bem que essa prática em si, o momento 2, também envolve alunos e professor. Ou seja, é o momento que os alunos em grupos de trabalho tomarão, às vezes, caminhos distintos, o professor estará avaliando, estará observando, em algum momento o professor fará direcionamentos. Olha, isso aqui vai ser infrutífero para a solução daquele problema. Então, eu recomendo que vocês façam esse outro tipo de procedimento. É o momento que o professor está ainda sob controle, o professor tem controle sobre esse processo. Entretanto, vejam bem que no terceiro momento, que é o retorno ao grupo de trabalho, que é aquele momento que pós-experimentação, os alunos já fizeram tudo aquilo que foi proposto no laboratório. Então, os alunos dão por encerrado a prática da experimentação. Concluiu o processo? Não. Deu-se por encerrada a prática. Agora nós vamos seguir para buscar um entendimento sobre aquela prática. Então, nesse terceiro momento, os alunos retornam ao grupo de trabalho. E aí o professor vai perceber que o grupo de trabalho 1 toma um determinado tipo de procedimento. O grupo de trabalho 1 começa a elaborar gráficos, tabelas, e chega numa possível solução ao problema. E o professor não interfere nesse processo. É por isso que tem esse Azinho aqui e não tem o P. Ou seja, no terceiro momento, é o momento só dos alunos. O professor apenas observa, mas não interfere. Eventualmente, o aluno vai chegar em um entendimento equivocado com relação ao problema? Não tem problema. Não é o momento do professor interferir. O professor vai ter um outro momento para interferir, não esse momento aqui. Esse é o momento dos alunos, que os alunos no seu grupo vão discutir entre si e buscar um entendimento comum no seu próprio grupo com relação àquele problema que originou a prática. Mas volto a insistir, por mais que esse entendimento não seja cientificamente consistente, não é agora, não é neste momento que o professor irá fazer os apontamentos. O professor apenas irá observar. Mesmo que o aluno pergunte, professor, é assim mesmo, professor? Pode ser assim? É isso? Não é isso? Está errado? Não importa. O professor vai ouvir esse processo. Por quê? Porque no quarto momento é a fase, é o espaço que o professor vai ter de socialização, ou seja, de ouvir cada grupo de trabalho. E aí o professor vai escutar. O primeiro grupo de trabalho solucionou o problema de tal modo. Então, houve entendimentos que não dialogam com comportamentos científicos. Então, o professor vai abordar. Olha, essa solução não é satisfatória ao problema por conta disso. Beleza. Agora, um outro grupo, ele tomou um caminho diferente e esse caminho diferente levou esse grupo a uma solução diferente ao problema. Mas essa solução, ela emerge de marcos teóricos consistentes. Então, não era a solução que eu esperava, mas é uma solução consistente. É uma solução que os alunos criam argumentos para defendê-la. Então, vamos ouvir e vamos perceber onde estão as coerências e incoerências dessa solução. Mas é importante, conforme eu disse, que o problema lá no começo do processo apresente possibilidades para soluções distintas, certo? E caberá ao professor, neste momento da socialização, perceber que essa solução é distinta e é aceitável. Por quê? Porque ela utiliza estrutura teórica de suporte, porque ela não comete incoerências científicas. Agora, essa outra solução não é aceitável, porque em algum momento, por exemplo, lá no domínio da matemática, o aluno dividiu ao invés de multiplicar. Bom, então eu não vou aceitar essa solução, eu vou corrigir esse desvio, esse problema, eu vou corrigir essa metodologia nesse momento da socialização. Caso isso tenha me passado lá no momento 2, eu irei ainda ter a possibilidade, como professor, de fazer essa correção aqui no momento 4. E, por fim, o momento 5, o quinto momento, o momento terminal da mediação da IP é a sistematização. E esse quinto momento, novamente, envolve apenas os alunos, porque é o momento em que o professor irá propor um registro. Esse registro pode ser um relatório, pode ser um infográfico, pode ser um mapa conceitual, pode ser um mapa mental, pode ser a gravação de um vídeo, pode ser a resposta a uma lista de questões, enfim.
mas, de algum modo, o aluno, pós-laboratório, precisa refletir sobre aquele processo que foi desenvolvido via experimentação. Nesse slide aqui nós temos, então, algumas relações entre o eixo metodológico, ou seja, esses 5 momentos aqui, e algumas fases, alguns conceitos, melhor dizendo, próprios da teoria da aprendizagem significativa, como estrutura cognitiva específica, aprendizagem por descoberta e recepção. Então, nós temos aqui uma abordagem, um slide que nos demandariam vários minutos, tá, relacionando cada uma dessas etapas, cada um desses momentos, a alguns princípios da teoria da aprendizagem significativa. Mas o que eu quero garantir para vocês é que os 3 elementos do eixo teórico e os 5 momentos do eixo metodológico estão amplamente subsidiados pela epistemologia de Thomas Kuhn e pela teoria da aprendizagem significativa, respectivamente. Certo? Então, existe uma proposta experimental que está completamente atrelada a compromissos pedagógicos e epistemológicos. E aqui uma pinceladinha muito sucinta, muito direta ao eixo avaliativo da EP, é quando nós vamos buscar, na base teórica de Sternberg, quando esse autor trata da teoria da inteligência triárquica ou inteligência plena, alguns domínios de avaliação da IP, na perspectiva prática, analítica e criativa. Então, esse autor trata da teoria da inteligência com relação a 3 domínios, ou seja, um sujeito ele pode ter uma inteligência muito prática e muito pouco analítica e criativa, ou o contrário, certo? Ou ter uma inteligência bastante criativa, mas muito pouco analítica. Então, no âmbito da aprendizagem significativa, no âmbito da atividade experimental problematizada, nós estruturamos um eixo de avaliação que busca integrar alguns indicadores de cada um desses eixos prático, analítico e criativo. Mas, conforme eu disse, não é o nosso foco de atenção nesse momento. Mas eu apenas estou trazendo esse eixo aqui para clarificar para vocês de que a EP pensou no planejamento, pensou na metodologia e pensou também na avaliação. E isso valeria, gente, para qualquer metodologia. Eu tenho mapas conceituais como metodologia de cabeceira, metodologia importante. Perfeito. Desde que eu pense no planejamento sobre mapas conceituais. Desde que eu reflita sobre o modo de condução dos mapas conceituais, ou seja, a metodologia de uso dos mapas conceituais. E também a avaliação a partir dos mapas conceituais. Isso é fundamental a qualquer abordagem. Certo? Eu quero desenvolver um processo lá usando a metodologia da gamificação, que está muito na moda hoje. Tá? Ou seja, vou dar uma aula lá no campo de estudo da Janiele, da Raquel, do Wesley, lá no âmbito da biologia, no âmbito da física, da robótica, do meio ambiente, beleza. Então, a minha aula vai utilizar como recurso preponderante a gamificação. Ok? Então, é só chegar na sala de aula e trabalhar alguma coisa vinculada à gamificação? Não, gente. Não. Certamente não. Nós temos que ter um planejamento de aula consistente para utilizar da gamificação. Nós precisamos também desenvolver uma metodologia, uma mediação via gamificação consistente, que me leve ao terceiro eixo, ou seja, que me leve à capacidade de percepção se aquela metodologia foi bem sucedida, se aquela metodologia recuperou conhecimentos consolidados, foi eficaz para desenvolver novas aprendizagens e por aí vai. Às vezes, muito me assusta alunos imediatistas ou professores imediatistas. O que são alunos imediatistas ou professores imediatistas? São aqueles alunos que, por exemplo, chegam numa fase do estágio, tá? Estão desenvolvendo uma graduação e chegam na fase do estágio. E vai desenvolver uma metodologia e não tem entendimento teórico suficientemente claro sobre aquela metodologia. Ou seja, ao final daquela aula, eu vou perguntar para esse aluno: escuta, como é que foi a aula? A metodologia foi bem aplicada? O que você percebeu da aula? Ele vai te responder: gostei, a aula foi boa. Tá, tudo bem, mas por que a aula foi boa? Ah, porque os alunos gostaram. Não, mas espera aí. O que te leva a perceber que os alunos gostaram e fizeram uso, desenvolveram entendimento sobre essa aula? Ah, é que o aluno me olhou, parou quieto, brilhou o olhinho do aluno.
Gente, obviamente, eu preciso de elementos de maior consistência teórico-metodológica do que isso. Ou seja, se o aluno me responde que uma aula foi boa porque o seu aluno parou quieto, porque o aluno prestou atenção, porque o aluno demonstrou interesse em algum momento, não. Eu estou usando de métodos completamente intuitivos para perceber se aquela aula foi boa. Então, eu preciso evoluir com relação a isso. Evoluir com relação aos meus parâmetros de análise, se aquela aula foi efetivamente boa ou não, se aquela aula repercutiu em significados ou não. Aí eu preciso, no primeiro momento, dominar a metodologia que vai ser aplicada. Planejar uma aula consistente que me permita avaliar o alcance daquela metodologia, tá? E isso vai ser desenvolvido a partir do entendimento teórico, a partir da pesquisa, tá? Se eu estou utilizando, por exemplo, a teoria da aprendizagem significativa como fundamento pedagógico para minha aula, e eu desenvolvo uma metodologia da IP, por exemplo. A metodologia da IP foi desenvolvida, subsidiada pela teoria da aprendizagem significativa. Beleza. Ao final da aula, eu vou perguntar para o aluno, a aula foi boa? Foi boa. Por que a aula foi boa? Porque o aluno argumentou sobre os seus resultados e utilizou o conhecimento teórico para argumentar sobre os seus resultados. Opa, isso aí me mostra alguma coisa. O aluno construiu exemplos diferentes daqueles que eu dei. Bom, isso aí me mostra uma outra coisa. O aluno conseguiu construir exemplos que foram distintos daqueles que eu utilizei em aula. O aluno fez relações com o seu contexto, com o seu mercado de trabalho. O aluno fez uma relação criativa. Bom, aí eu estou criando meios pelos quais eu posso avaliar com qualidade o alcance pedagógico da minha aula. Então, esse é um ponto que, digamos que inverte completamente aquela lógica do modelo intuitivo. A minha aula não foi boa porque o aluno parou quieto. A minha aula foi boa porque o aluno conseguiu fazer construções teóricas usando aquelas informações que foram discutidas em sala de aula. E a IP, sem nenhuma dúvida, se presta muito bem a isso. A IP oferece momentos para que o aluno discuta entre si, entre o seu grupo de trabalho, para que o aluno discuta com o professor, para que o aluno reflita sobre aquilo que foi discutido, para que o aluno argumente, defenda os seus argumentos, justifique os seus resultados. Então, são vários momentos pelos quais nós, professores, podemos, digamos, nos pautar de elementos mais concretos para fazer uma análise se o meu ensino resultou em aprendizagem. Esse é o foco central. Eu entro em sala de aula para isso. Eu não entro em sala de aula para ensinar, apenas para ensinar. Porque se eu entro em sala de aula para ensinar, eu não preciso de aluno. Eu ensino, e para ensinar eu não preciso de aluno. Eu posso ensinar virado para uma parede. Muitos professores ensinam virados de frente para o quadro. Ou seja, eu estou ensinando, mas eu tenho que enxergar que do ensino eu preciso de compromissos via aprendizagem. Então, eu quero desenvolver um ensino que leve os sujeitos a aprender, que leve os sujeitos a processar, a problematizar, a provocar-se com relação àqueles objetos de ensino. Então, aí entra a aprendizagem, aí entra as plenas condições do professor em favorecer essa aprendizagem, desde que esse professor esteja absolutamente convencido e com os elementos teóricos sob domínio, sob controle. Então, esse é um ponto central. Talvez a perspectiva mais nobre da AEP é justamente essa criação desses espaços, desses momentos, desses tempos, que me permitam levar os alunos a desenvolver procedimentos e me permitam, como professor, avaliar o alcance desses alunos com relação à qualidade desses procedimentos que a eles são oferecidos, certo? Mas como eu disse, aqui nós temos o eixo avaliativo da IP, mais no sentido de lançar luz, no sentido de compromisso meu, de um professor, com relação a qualquer metodologia de trabalho, que deve ser planejada, mediada e avaliada. Bem, por fim, gente, nós temos aqui um exemplo, tá, de IP, certo? No âmbito da química.
Tá? E um exemplo assim que vai dialogar com aquela perspectiva que eu trouxe para vocês no começo. Você cumprindo as diretrizes metodológicas, você não deve responder diretamente ao problema, mas no máximo ao objetivo experimental. Então você cria um problema de modo, primeiro, a estar convencido de que esse problema admita vias distintas de enfrentamento. Então, eu vou tomar um caminho metodológico para resolver aquele problema, para buscar uma solução para aquele problema. Mas esse caminho metodológico, ele não deve ser único. Aí entra a qualidade do problema. Eu não devo perguntar num problema qual é a coloração, qual é o pH, qual é o grau de pureza, não. Por quê? Porque determinados procedimentos podem me levar diretamente à coloração, ao pH ou ao grau de pureza. Eu devo elaborar um problema onde se faça uma exigência de que, a partir dos resultados experimentais obtidos, o sujeito precise encontrar elementos teóricos, buscar fundamentos teóricos, para aí sim, ao entender esses resultados, chegar em uma solução possível àquele problema. Não em uma solução certa àquele problema, mas em uma solução possível àquele problema. Uma solução que seja justificável, que seja argumentativamente defensável frente aos recursos teóricos, às estruturas teóricas que são empregadas. Certo? Aqui, então, é basicamente aquilo que o Wesley trouxe, né? Os dispositivos sobre a IP. Tá? Então, esses dispositivos aqui são completamente abertos, completamente flexíveis, certo? Aqui está o dispositivo de planejamento, certo? E aqui eu estou marcando no dispositivo de planejamento aqueles 3 elementos que são imprescindíveis à IP, que são o problema, o objetivo e as diretrizes, mas outros poderão acompanhá-los. Então, vocês fiquem completamente à vontade quanto a isso. Tá? Eventualmente, eu tenho uma fundamentação teórica sucinta que também acompanha o planejamento, mas esse é o dispositivo de planejamento da IP. Ou seja, essa é a ficha, esse é o documento, tá? Esse é o arquivo que deverá ser disponibilizado aos alunos no começo da prática. Aqui eu tenho o dispositivo de mediação da IP. Então, esse dispositivo pode ficar apenas com o professor. Ou seja, nós temos aqui um documento, um dispositivo, um fichamento, que leva ao professor fazer apontamentos, fazer proposições. O professor quiser disponibilizar esse material aos alunos também, sem nenhum problema. Tá? E, por fim, nós temos aqui o dispositivo de avaliação da IP. Conforme eu disse, ainda incipiente, mas que busca identificar qualidade, identificar alcances da IP no âmbito do eixo de inteligência prática, analítica e criativa, tendo em vista a fundamentação teórica de Sternberg. Muito bem. E dito isso, nosso último slide aqui é, novamente, retomando aquele argumento de que a IP não cabe em uma aula, não cabe em uma componente. Vocês vão ter noção disso quando vocês entrarem lá no site do grupo de pesquisa Enasse, tá? Jogando Enasse lá no Google, onde a primeira linha de pesquisa do grupo é justamente a IP. E vocês vão encontrar uma série de artigos, uma série de trabalhos de conclusão de curso, de várias seriações, aplicações no âmbito da biologia no ensino fundamental, aplicações no âmbito da química no ensino médio, aplicações onde um determinado autor fez uso apenas do eixo de planejamento da IP, aplicações onde o aluno fez uso do eixo da mediação da IP, ou seja, um cenário muito amplo, muito rico, muito variado, com relação a possibilidades de utilizar da IP como objeto de estudo, como objeto de pesquisa. Certo? E aí eu vou identificar, bom, o meu interesse é com as séries iniciais, com as séries iniciais, com os anos finais, o meu interesse é com o ensino médio, o meu interesse é no âmbito da biologia, eu tenho um interesse mais focado em construir teoricamente relações entre a IP e outros arcabouços teóricos. Vocês vão encontrar no site, nessa linha aqui, quando vocês chegarem em produtos, vários artigos, vários trabalhos, então, que vou mostrar para vocês algumas potencialidades de emprego da IP. Retomando, a IP não cabe em uma aula, a IP não cabe em uma componente, certo? Tendo em vista variadas possibilidades que vocês vão encontrar lá no site, tanto no ensino fundamental, no ensino médio,
graduação e até pós-graduação. Trabalhos de conclusão de curso a nível de pós-graduação, a nível de pós-doutorado, ou seja, uma variada gama de aplicações, de publicações derivadas da AIP. Então, é o ponto de vocês buscarem essa familiaridade, tá? O que me soa como mais importante? O que me soa como mais significativo, como mais producente? Ok? Dito isso, gente, antes de eu passar por um encaminhamento, tá? Deixe-me aqui interromper o compartilhamento. Aqui já interrompi. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Fica à vontade. Professor, eu já tinha separado um documento ali, com mais ou menos com alguns procedimentos que vão de acordo, assim, principalmente ali, né, com a retomada com os alunos ali, assim, sabe? Aí eu estava pensando em anexar junto a esse, né, junto aquele Word que o senhor compartilhou conosco para a gente preencher, assim, para caso fique alguma dúvida, né, professor, alguma dúvida no sentido assim, não, como que vai ser realizada a prática, né? Por causa que eu estou pretendendo fazer a intervenção, né, no caso. Só que daí eu tenho até quando, professor, assim, para eu enviar e ter um feedback de volta? Perfeito, já vou chegar nesses detalhamentos, Wesley, tá? Essas questões, assim, teóricas podem aparecer lá na fundamentação teórica do planejamento da IP, tá? Vou mostrar para vocês lá, vou compartilhar o Moodle, tá? E buscar aquele material lá para mostrar para vocês. Tela inteira aqui. Bom, então já chegando nos encaminhamentos, né, e nas proposições, tá? Nós temos aqui, ó, nesse eixo do Moodle, as tarefas solicitadas, lá embaixo, tá? Penúltimo campo do Moodle lá. As tarefas solicitadas, que são duas até então. Até então havia sido uma e agora será feita uma segunda, certo? Então aqui, ó, planejamento e a aplicação da IP. Então, aqui eu vou abrir o dispositivo, tá? Esse dispositivo está no formato de Word justamente para isso, tá? Para que vocês não percam tempo com relação a configurações, com relação, tá? Mas eu volto a insistir que esse dispositivo, ele é aberto, tá? Ele não é um dispositivo fechado, ou seja, eu quero utilizar esse dispositivo de planejamento e não trabalhar aqui a fundamentação teórica. Eu não pretendo trazer a fundamentação teórica para cá, então eu vou adaptar. Eu vou fazer adaptação, certo? Ou seja, eu não quero trazer questões para cá, certo? Então eu vou adaptar, não vou trazer questões. Então ele é aberto. Ou eu quero incorporar uma outra sessão que não foi prevista no dispositivo. Então fiquem à vontade para isso, tá? Aqui, então, é o primeiro eixo, o planejamento. Então, eu tenho uma experimentação que eu já conheço, ou eu tenho uma experimentação que eu gostaria de aplicar, eu vou planejar essa experimentação. Então, eu vou planejar essa experimentação com base nesse dispositivo aqui, tá? Vou escrever o meu título, a minha fundamentação teórica, vou trazer para cá, então, alguns conceitos, alguns princípios. Lembrando que esse eixo aqui, esse dispositivo do planejamento, é um material que será disponibilizado aos alunos. Então, os alunos têm um material onde está sendo proposta a experimentação. Reagentes, materiais, tá? Eventualmente, eu não tenho materiais, eu não tenho reagentes, a minha experimentação não é na química, tá? Então, eu não tenho reagentes, eu tenho alguns materiais, digamos, então vocês vão fazendo os ajustes que forem necessários, tá? Mas a estrutura central da IP no âmbito do planejamento está aqui. Problema, objetivo e diretrizes. O problema, aquela perspectiva de uma pergunta que demande uma solução, que apresente vias distintas de solução, soluções distintas. O objetivo experimental, concentrando ações naquilo que eu pretendo que se faça no laboratório. Eu quero que o aluno no laboratório manipule um determinado software, tá? Não vamos pensar apenas naquele laboratório de ciências estereotipado, não. Vamos pensar num ambiente de prática. Então, eu posso muito bem trabalhar uma IP num laboratório de informática, por exemplo, trabalhando em software, tá? Por que não? Então, esse é o meu objetivo experimental. Manipular determinado software, tá? Então, eu vou colocar ali, porque eu não quero que o aluno chegue no laboratório e faça qualquer coisa no laboratório. Não. Eu quero que o aluno busque responder ao problema, solucionar o problema, mas eu tenho alguns compromissos procedimentais. Então, eu vou colocar aqui. E as diretrizes, um conjunto de ações que não visem
restringir a atividade, mas que leve aos alunos os primeiros entendimentos, as primeiras proposituras teóricas, teórico-metodológicas, enfim, mas que sejam abertas a adaptações, a improvisações, tá? Então, esse é o eixo do planejamento. O eixo da mediação está aqui, tá? Então, no eixo aqui da mediação, vocês têm aqueles 5 momentos para propor, certo? Discussão prévia, organização, desenvolvimento, retorno ao grupo de trabalho, socialização e sistematização. Então, temos um fichamento para isso também. E no eixo aqui da avaliação, é um eixo mais complicado, né, que eu não explorei suficientemente no encontro de hoje, mas também existe um fichamento, existe uma estrutura para que você busque desenvolver isso, certo? Com base no encaminhamento, então, gente, já estou encerrando aqui. Com base no encaminhamento. A proposta, tá, é que no próximo encontro, vocês tenham essa apresentação, vocês tenham uma fala para ser colocada, tá? Então, vamos pensar que, sem ser na próxima semana, na outra, que é no dia 3/7, vocês avançaram com relação a alguns desses eixos aqui. Eu tenho uma experimentação e eu vou estruturar o planejamento dessa experimentação. Beleza. E é isso que eu vou apresentar aqui no dia 13/7, certo? Então, essa é a experimentação que eu pretendo aplicar, que eu tenho intenção, que eu tenho interesse em aplicar, tendo em vista lá o meu ensino de ciências, o meu ensino de biologia, beleza. Então, eu tenho um planejamento. E nessa fala aqui de vocês no dia 3/7, eu vou conseguir identificar algumas aproximações, alguns distanciamentos. Eu vou colocar lá para vocês, por exemplo, ó, Janiele, aqui não é um problema, digamos, adequado, tendo em vista isso. Então, é o momento em que vocês já têm um planejamento, tá? Agora, eu consigo, até o dia 13/7, planejar a EP e aplicar a EP. Ou seja, eu tenho já uma mediação, eu já fiz uma mediação da EP. Então, eu consigo avançar até o segundo eixo, o eixo da mediação. Beleza, gente? Então, vamos planejar e aplicar essa AEP de modo a trazer uma discussão aqui no dia 13/7. Isso é possível? Ok? Ótimo. Não é possível? Vou perder nota? Vou ficar com uma avaliação baixa? Obviamente não, gente. Obviamente não, porque eu vou ouvir as diferentes realidades de vocês, certo? Mas aqui nós temos, digamos, uma proposta que vai do planejamento, primeiro dispositivo, passa pela mediação, segundo dispositivo, e chega na avaliação, terceiro objetivo. Eventualmente, eu tenho possibilidade de, até o dia 3/7, planejar, aplicar e avaliar a EP. Ótimo, perfeito. Então, vamos levar esse material o mais qualificado possível para o mundo e vamos fazer uma discussão aqui quanto a isso, certo? Ah, não, até o dia 13/7, eu não consigo aplicar a EP, por conta de discussões que já foram tomadas aqui, pela Janiele, por exemplo, os alunos estão em férias, ok, tranquilo, então eu vou planejar uma EP. Quando eu tiver as condições propícias, eu pretendo aplicar essa EP, talvez no ambiente de TCC de vocês, tá? Mas, no mínimo, eu quero que no próximo encontro vocês tragam para a discussão o planejamento da EP, tá? No mínimo, então, não vou chamar de preencham, mas, no mínimo, construam o planejamento da EP, tendo em vista orientações lá naquele dispositivo de planejamento. Tá claro, Wesley? Ficou sim, professor. Eu até estava já meio que preenchendo ali, até mesmo os materiais que eu vou utilizar, que é os... como é que é mesmo que chama? Os... materiais, reagentes. Sim. Os pigmentos, diferentes pigmentos, sabe, professor? Para fazer as construções das cores, assim. Não legal, é... legal. Oi, professor? Legal, bacana. Show. Raquel, Juniele, está claro para vocês o encaminhamento, a proposta? Sim, prof. Ótimo. Abra uma câmera, se possível, um minutinho para eu vê-las, se possível.
Tá? Pentei o cabelo aí rapidinho, já estou encerrando a aula, mas eu quero vê-los antes, para tornar o ambiente um pouco mais humano. Pode ser? Ó, a Raquel apareceu, legal, né, Raquel? Legal, legal. Wesley, Janiele, se vocês estiverem tomando banho, não precisam. Ah, apareceu a Janiele, olha só, legal. Eu vi aí, professor. Ok. É corante, né, professor? Corante alimentício que eu estava querendo falar. Corantes. Não Tá sei se ótimo. minha câmera não ligou, professor, ainda. Agora ligou, deixa eu ver se eu tô aparecendo. Eu enxerguei a Raquel, enxerguei rapidamente a Janiele, e você ainda não, Wesley. Calma, tá ligando aqui, professor, calma. Tá, perfeito. Agora sim. Aí, O ambiente de fundo é muito bom. Gente, vou fazer um printzinho de tela aqui, pode ser? Tá? Todo mundo autoriza aí a sua exposição pública? Tá, feito o print. Gente, grande prazer, então, tê-los aqui. Prazer ainda maior vê-los, tá? Vê-los. Qualquer dúvida que tenham com relação a esse processo, perguntem, tá? Venham, perguntem, mandem recado a qualquer tempo. Tá bem? E a postagem no Moodle lá, ela é importante, né? Mas a postagem no Moodle vai subsidiar a fala de vocês lá no dia 13/7. Mas ela não é definitiva, tá? Então, depois da aula do dia 13/7, ainda eu abrirei um espaço para vocês fazerem uma atualização, a partir da nossa discussão. Mas ela é sempre importante porque a gente, pela apresentação, consegue identificar alguns pontos, algumas questões ainda que precisam ser melhoradas. Beleza? Então tá, grande prazer, grande abraço para vocês, estarei por aqui e até a próxima. Ei, professor, não sei se tá. Não sei se tá. Parando a gravação aqui, Wesley.